Bom dia para todo mundo, meninos e meninas. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, deixa eu me organizar aqui. Hoje nós vamos... Agora eu não tenho muita certeza disso, mas acredito que seja o que nós vamos fazer a partir de hoje. Estou bem. O que eu quero saber é o seguinte: nós trabalhamos já um modernismo, porque eu tenho, no terceiro ano, a gente estava trabalhando simbolismo, parnasianismo, e aí eu queria saber se eu já entrei em modernismo nessa sala, porque é muita turma, então eu tenho que lembrar. E, claro, se vocês se lembrarem, eu vou pegar aqui um slide, vocês me falam se a gente já trabalhou esse slide, mas acho que sim. Deixa eu começar aqui. Então pronto, então vamos falar de modernismo. Estava falando de pré, então estamos no rumo. O caminho é esse. Pronto. Dá uma olhada aí para mim. Vamos começar a partir de agora. Vou falar um pouco sobre a Semana de Arte Moderna. Primeiramente, dizer para vocês que desejar que vocês tenham uma boa semana, que essa aula seja boa, que vocês consigam aprender. Apesar de tudo, nossa senhora. Deixa eu ver também. Eu acho que eu consigo enviar para vocês. Não tem como enviar um arquivo para vocês. Aqui parece que é bloqueado enviar arquivo. Antes podia enviar, agora eu já não posso mais enviar arquivo. Eu não sou o host, é verdade. É o Séria que é o host. Depois esse arquivo, eu posso disponibilizar ele, não tem problema. Tá certo? Então vamos começar a nossa aula a partir de agora. Deixa eu só falar aqui. Bom dia para a Júlia, para o Jefferson, para o Igor, para a Amanda, para o João Pedro. Bom dia para vocês. Bom dia especial para quem escreve bom dia. Vamos então falar sobre modernismo. Primeiro ponto, acho que o primeiro passo para a gente tentar entender o modernismo é compreender que o modernismo ele é um período de bastante efervescência intelectual. E quando os autores no Brasil estavam se desenvolvendo intelectualmente, estavam melhorando sua percepção sobre o mundo, em 1922 já tinha acontecido a Primeira Guerra Mundial, já tinha acabado a Primeira Guerra Mundial, e o Brasil passava por uma transformação importante que essa transformação aqui no Brasil e na Europa é chamada de Belle Époque. Esse período era um período de muito desenvolvimento financeiro no mundo, e muitos brasileiros estavam ganhando dinheiro demais com a cultura do café. E São Paulo, sobretudo, tinha se tornado o carro-chefe do país. São Paulo carregava o país nas costas. E assim, economicamente, isso dava a São Paulo uma importância muito, muito, muito grande. Então, eles se sentiam bem mais importantes, né, que todo o restante do país. Bom, a Semana de Arte de 22, realizada no Teatro Municipal de São Paulo, contou com a participação de escritores, artistas plásticos, arquitetos e músicos. Inserida nas festividades de comemoração do centenário da independência do Brasil, em 1922, a Semana de Arte Moderna apresentava-se como a primeira manifestação coletiva pública na história cultural brasileira a favor de um espírito novo e moderno em oposição à cultura e à arte de teor conservador predominantes no país desde o início do século XIX. É importante, talvez, frisar que a gente vai falando aqui, apresentando, e é muita coisa, né? Eu gostaria de frisar algumas coisas importantes. A primeira, claro, é preciso lembrar que contou com participação de vários artistas, tá?
não foi só escritor, como artistas plásticos, como arquitetos e como músicos. Então, muita gente fez parte dessa Semana de Arte Moderna. Outro aspecto importante também, que chama a atenção da semana, é você tentar lembrar que a Semana de Arte Moderna é uma manifestação coletiva, pública, na história a favor de um espírito novo, a favor de um espírito novo e moderno, em oposição com a cultura e a arte de teor conservador predominantes no país. Então, o objetivo do modernismo era romper com essa estética do passado. Entre os dias 13 e 17 de fevereiro de 22, nós tivemos a Semana de Arte Moderna, que realiza-se um festival com uma exposição com cerca de 100 obras e 3 sessões literárias e musicais noturnas. A produção de uma arte brasileira afinada com as tendências vanguardistas da Europa, sem perder o caráter nacional, era uma das grandes aspirações que a semana tinha de divulgar. Então, é importante você entender que o objetivo aqui, de fato, era pegar as tendências vanguardistas sem perder o caráter nacional. Então, eu tenho uma mistura de vanguardas europeias mais de nacionalismo. Agora, escuta, não é um nacionalismo ufanista. No primeiro momento, a ideia não era de inserir um nacionalismo ufanista. Era de criar um nacionalismo que fosse que valorizasse as características brasileiras. Mas é claro que até os próprios autores estavam se organizando para tentar entender o que eles estavam fazendo dessa semana. Tá certo? Olha como é que São Paulo era. Isso aqui eu acho bobeira, não precisa ficar perdendo tempo. São Paulo é aqui uma foto antiga de São Paulo, aqui é outra foto antiga de São Paulo. Aqui fala que era um lugar favorável. Eu preciso fazer um café. Centro Cultural. Aí eu preciso fazer um café. Mas tudo bem, eu vou ter um videozinho que eu quero que vocês vejam. Enquanto isso, eu vou pegar um café ali, quer dizer, fazer um café. Bom, outro ponto importante também é quando a gente fala sobre quem idealizou ou arquitetou a Semana de Arte Moderna. Até aí não é uma novidade nem renovação. Mas partindo desse ponto, pretendia utilizar tais modelos europeus, estou falando das vanguardas europeias, de forma consciente para uma renovação da arte nacional. O objetivo deles era uma renovação da arte, vou pintar aqui, da arte nacional. Tá vendo? Renovação da arte nacional. Preocupados em realizar uma arte nitidamente brasileira, sem complexos de inferioridade em relação à arte produzida na Europa. Essa nova arte aparece inicialmente através das atividades críticas e literárias de, olha os autores, Oswald de Andrade, para mim é um dos mais importantes, sem dúvida, Menotti del Pitta, que é esse daqui do meio, e Mário de Andrade, que é o autor de um dos livros mais incríveis desse período, que é Macunaíma, o herói sem caráter. O que eu gosto na produção do Mário de Andrade, e claro, na produção do Macunaíma também, é que ele quer fazer uma reconstrução histórica melhor. Ele quer contar a história do Brasil como se fosse uma mitologia. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Vou mostrar para vocês um vídeo que eu ontem estava pesquisando e tal, e aí eu gostei porque tem um de lá para cá. Nossa, é muita coisa, né? Esse aqui é grande. Tem uns vídeos aqui de 40 minutos, aí não dá para assistir em sala de aula. Mas tem um programa chamado De Lá para Cá, onde eu tenho uma apresentação bem interessante falando sobre o Oswald de Andrade. Queria muito que vocês
prestassem atenção. Eu vou parar algumas vezes para falar para vocês, tá? Vou parar algumas vezes para fazer comentários, porque eu preciso fazer comentários algumas vezes. E, enquanto isso, buscar minha máquina para fazer um café. Atenção, se você estiver escutando, não estiver escutando áudio, fala comigo aqui, tá? Presta atenção nesse vídeo. Vera Barroso, explica pra gente aí essa polêmica da pronúncia do nome, porque eu chamo Oswald. Tem até um artigo do Antônio Cunha dizendo Oswald, Osvaldo, enfim. É porque a avó, o pai chamava Oswald de Andrade, ele Oswald de Andrade, o filho Oswald de Andrade e o neto Oswald de Andrade. É porque vem do francês, tem um romance que a avó a mãe do pai dele gostava, que é a Madame de Staël, e tem um personagem, Oswald. Então, é Oswald de Andrade. E que história é essa de tupi or not tupi? Não, eu acho o máximo, né, que é o Manifesto Antropofágico, que ele diz que é escrito 374 anos depois da deglutição do bispo Sardinha, e aquela história de que o canibal não come o semelhante para matar a fome, mas sim para absorver sua inteligência, né? Então é a ideia de que o Brasil engole a cultura europeia e por isso fica melhor do que a cultura europeia. Eu achei o máximo. Muito bem falado. Tupi or not tupi, that is the question. Ter ou não ter tupi, eis a questão. Abaixo as ditaduras espirituais, o que vale agora são as dentaduras. Liberdade para as rãs. Tende piedade. Os índios não praticavam a piedade, mas o desprezo. Randstad salvou-se porque chorou. O vosso bispo Sardinha, machão, foi comido. Não no sentido correto, é claro. Brasileiros! Só a antropofagia nos une. Somos todos antropófagos. 1922, a Semana de Arte Moderna Municipal de São Paulo. 1928 é o Manifesto Antropófago, não é antropofágico, professora? Antropófago. O Manifesto Antropófago foi publicado na revista de Antropofagia, que ele foi um dos fundadores, na primeira fase da revista de Antropofagia, né? Porque o primeiro manifesto, o Manifesto da Poesia para o Brasil, foi publicado no jornal Correio da Manhã, né, que era um grande jornal nacional, carioca, por sinal, e foi publicado numa página nobre do Correio da Manhã, né, para você ver o grau de alcance, né, que eles queriam dar nesses textos e que eles queriam dar no movimento. Bom, o Manifesto Antropófago é o fundador dessa tendência mais supostamente mais ousada, mais radical, né, do modernismo, que é no final da década de 20. Porque se você pegar o contexto cultural da década de 20 e o modernismo, você vai vendo que ele vai mudando gradativamente, né, à medida que eles vão amadurecendo, à medida que as obras vão saindo, né? Me diz uma coisa, do Oswald de Andrade, assim, se você pode responder isso. O que é que você mais gosta dele? Quer dizer, que coisa dele você mais se entusiasma? É o teatro? Enfim, o que é que, do trabalho dele, ou mesmo da vida dele, o que é que mais lhe desperta curiosidade? O Oswaldo, a personalidade do Oswaldo já é fascinante para você. É fascinante. Ele é um homem muito original e de uma grande coragem intelectual. Existe até uma história de que
Ele ouviu um concerto de Villa-Lobos e quando acabou lá o concerto, conversando com o pessoal, esculhambou Villa-Lobos. Aí o pessoal, pô, mas isso é um absurdo, você está dizendo. Não, o Mário de Andrade, que entende de música, pensa a mesma coisa. O Mário de Andrade soube disso, ficou furioso. Né? Ficou furioso, saiu atrás dele. Para saber que história é essa, cara. E aí encontrou com ele lá num hotel, num lugar que ele estava, onde ele morava, num quarto, sei lá. E perguntou, mas, Oswaldo, como é que você vai dizer uma coisa dessa, cara? Você sabe muito bem qual é o meu pensamento a respeito de Villa-Lobos. Por que você fez isso? Eu menti, ele falou. Essa é uma coisa mais simples. Eu menti, eu tinha que ganhar a discussão, eu menti, pô. Isso era a cabeça dele. Memórias Sentimentais de João Miramar é a melhor coisa que você já escreveu. Para pausar aqui um pouquinho, não sei se vocês estão prestando atenção em mim ou no vídeo, mas vocês devem observar aí que essa fala do Ferreira Goulart, o Ferreira Goulart sempre, assim, ele faleceu agora há 2 anos, mas sempre era perguntado sobre o que ele achava do Oswald de Andrade. Porque o Oswald de Andrade é que fez, assim, sem intenção, é claro, mas ele é que fez surgir um movimento chamado de neoconcretismo no Brasil. Um movimento da década de 50, o Oswald tinha morrido já. Só que ele era um cara muito famoso, as pessoas gostavam, alguns gostavam, a maioria não gostava. Aqui é uma cena da série Um Só Coração. Sempre quando vai falar de Mário de Andrade e Oswald de Andrade, eles usam essa série. Essa série é da Maria Adelaide do Amaral, inclusive a Maria Adelaide do Amaral aparece nesse vídeo que a gente está assistindo. Mário, você não sabe a falta que nos fez em Paris, Mário. Eu já disse para todo mundo, Miramar é a obra mais representativa do modernismo brasileiro. Eu adoro esse sujeito. Em relação ao que ele escreveu, ele era tão exigente com os amigos, ele era tão genial assim na obra dele? Ele tem coisas geniais, mas ele tem coisas extremamente equivocadas, na minha opinião. Eu gosto do Serafim, gosto do Miramar, mas gosto do primeiro livro de poemas, mas, por exemplo, Os Condenados é um equívoco. Eu acho assim que a pretensão de vanguarda, ela era superior ao resultado que ele alcançou. Quer dizer, na verdade, ele teorizava melhor eu estou falando em relação a alguns livros. Eu sinto assim que a teoria dele era mais avançada do que aquilo que ele conseguiu realizar como literatura. Eu acho assim, que alguém que escreveu o Serafim Ponte Grande e o Miramar, na época em que ele escreveu, eu acho que isso já... Isso lhe dá uma indulgência plenária. Isso desculpa e justifica por tudo aquilo que ele escreveu posteriormente que não foi tão bom. O Oswald era perdulário, namorador. Olha, acho que uma das coisas que mais me seduziu no Oswald foi exatamente a relação que ele tinha com as mulheres dele, né? Então ele teve várias mulheres, mas essas mulheres para ele tratava como uma deusa, né? Assim foi com a primeira mulher, que foi uma francesa que ele trouxe na viagem para a Europa, com quem ele teve um filho. O primeiro filho é filho dessa francesa, Camillat, chamava-se Camillat. Depois teve a Daisy, a grande paixão da vida dele, que tem uma morte súbita, né, e tal, morre, e ele casa com ela in extremis, né, ela no leito de morte. Aí vem a Tarsila, né, a grande mulher da vida dele, né, a mais famosa, né.
a história conta, Oswaldo traiu a Tarsila com o Pagu, nada disso. Os dois encontraram pessoas outras. A Tarsila encontrou um médico, um psiquiatra, jovem e tal, com quem ela se relacionou, e Oswaldo encontra Pagu. O Oswaldo teve 7 ou 8 mulheres, né? Mas as principais seriam essas. Depois da Pagu, né, surge a última mulher da vida dele, que teve um papel importantíssimo, a Maria Antonieta da Alquimim, né, com quem ele também teve 2 filhos. Né? Então foram mulheres importantes, fundamentais na vida dele e com quem ele foi muito feliz, com cada uma delas. Parece que ele era bom pai? Excelente pai. Excelente pai. Ele foi excelente pai para o Rudá, ele foi excelente pai para a Marília, ele foi excelente pai para o Nonê. O Nonê, inclusive, tem um carinho muito grande por ele. Era muito engraçado, porque a Adelaide, a viúva do Nonê, me contava assim, que no final da vida, ele morreu diabético, ele morreu muito mal, mas muito mal. Ele estava muito abandonado, porque o grande drama desses vanguardistas dos anos 20 é que nos anos 40 e 50, eles caíram assim, no total oblívio, né? Do total ocaso. Ninguém mais se lembrava deles, sequer da importância artística e cultural deles. E ele sofria muito com isso, né? Isso é um ponto que eu gosto de chamar a atenção, sobretudo porque quando você para pensar sobre como é que essa Semana de Arte Moderna foi importante para o Brasil, você vê o Caetano Veloso, Gilberto Gil, você vai ver aqui, ali atrás tem o Belchior, então a galera, Elis Regina, todos eles tentando produzir uma coisa artística que seja genuinamente brasileira. E esse movimento se chamará Tropicália, depois a gente vai chegar lá ainda. Ele era uma pessoa difícil, devia ser de convívio difícil, devia ser o cão chupando manga, mas por outro lado, eu acho que ele devia ser assim também uma festa, sabe? Eu sou suspeita para falar porque eu tenho esse carinho muito grande. Eu entendo, eu compreendo o Oswaldo. Acho que ele casou 9 vezes, galera. 9. É Raiomano, né? 9 vezes, eu acho que aí já é masoquismo. Mas é. Ele teve muitos filhos. Teve muitos filhos. Não vou dizer com cada uma, não, mas ele teve muitos filhos. Acho que ele teve 6 filhos, por aí. É muita coisa. Eu posso contar os bastidores para vocês. Eu posso contar. Porque eu gosto de fofoca, né? Vou contar um pouco da fofoca. Deixa eu procurar. Eu tenho um livro aqui, eu tenho uma biografia dele. Não vou achar nunca. Que eu ganhei da professora Carla. A professora de vocês, Carla, me deu a biografia do Oswald. Muito boa. Eu não lembro onde que eu vou
vou achar eu nunca, muita coisa tem que eu não sei onde tá. Mas eu tenho uma biografia boa dele. Nossa, muito boa. Ai, cadê? Não vou achar nunca. Acho não. Mas, bom, o que eu posso falar para vocês é o seguinte. Parece Fábio Júnior, Gretchen, até o Vinícius Moraes também casou muitas vezes, né? Esses caras casam muito. Eu tenho um livro chamado A Literatura Brasileira Era Modernista. Esse livro é o volume 5. São 6 volumes, né? 6 volumes divididos em 10 livros, não, em 12 livros. O volume 5 fala sobre o modernismo, a Semana de Arte Moderna. Eu vou pegar aqui e vou fazer a leitura para vocês, porque é importante. Aqui ele fala sobre ruptura, o nome de cada autor, vanguarda, fixação, linhagem, articulação. Ele fala sobre muita coisa assim, interessante. Vou ler para vocês como é que ele fala sobre a Semana de Arte Moderna. Finalmente, em 1922, o Estado de São Paulo noticiava. Aí, olha como é que estava no Estado de São Paulo a notícia. Tá? Dia 29 de janeiro de 22. Por iniciativa do festejado escritor Sr. Graça Aranha, da Academia Brasileira de Letras, haverá em São Paulo uma Semana de Arte Moderna, em que tomarão parte os artistas que, em nosso meio, representam as mais modernas correntes artísticas. Esclarecia também que, para esse fim, o Teatro Municipal ficaria aberto durante a semana, do dia 11 a 18 de fevereiro, instalando-se nele uma interessante exposição. Aí ele fala que quem estava lá, ele falou assim, realizaram-se 3 espetáculos durante a semana, nos dias 13, 15 e 17 de fevereiro, custando a assinatura para os 3 recitais de R$186 mil. Os camarotes e frisas e as cadeiras e balcões, R$20 mil por dia. O programa do primeiro festival compreendia a conferência de Graça Aranha, a emoção estética na arte moderna, ilustrada com a música de Hernani Braga e poesia de Guilherme de Almeida Ronaldo de Carvalho, ao que se segue um concerto de músicas de Vilas Lobo. A segunda parte do espetáculo anuncia uma conferência de Ronaldo de Carvalho, abre aspas, a pintura e a escultura moderna do Brasil, seguida de 3 solos de piano e de Hernani Braga e 3 danças africanas de Vilas Lobo. A grande noite da semana foi a segunda. Bom, aí nós vamos falar sobre ela para frente agora. Bom, esses autores buscavam, então, criar uma arte que fosse genuinamente brasileira. Claro que eles não tiveram muito sucesso nesse ponto de vista, porque quando a gente para pensar sobre a Semana de Arte Moderna, a gente vai perceber que a Semana de Arte Moderna foi muito mais complicada, muito mais difícil do que boa. Ela, com certeza, foi uma semana assim, como eu posso dizer, conturbada. Vou pegar aqui a Semana de Arte Moderna e ver se eu acho um vídeo menor do que esse vídeo, porque tem um documentário. Aliás, eu vou fazer o seguinte, vou passar para vocês assistem em casa. Isso é sério mesmo. Depois chega em casa, aí, quando você estiver tranquilo, né? Chega em casa. Quando estiver tranquilo em casa, põe na televisão, assiste. Esse documentário é muito importante mesmo. Um dos melhores documentários desses que a gente encontra na internet sobre a arte moderna. Tá aí. Eu disponibilizei para vocês aqui o link. Depois vocês tentem encontrar. Tem Num Só Coração, mostra uma ilustração dessa semana. Vou mostrar para vocês, porque também é importante, como teoricamente foi, segundo a Maria Adelaide do Amaral, tá? Espero que vocês estejam... Deixa eu ver de novo. Bom, tem som, sim. Vamos de novo. Isso aqui é a série da Maria Adelaide dividida, né? O senhor está muito quieto, professor. Mário. Estava pensando no amor, na sua capacidade subversiva, na força e na coragem que dá aos amantes.
E você, em vez de pensar no poder subversivo do amor, não pensa numa maneira de nós subvertermos a mentalidade artística dessa cidade, mano? Claro. Tá certo. Desse jeito a coisa vai. Pourquoi vocês não fazem um evento parecido com a Semaine des Fêtes de Deauville? Que tem exposição de pintura, tem audição musical, tem declamação de poesia, tem... Estou falando alguma tolice, mon trésor? Não. Madame, a senhora acaba de nos dar uma grande ideia. Pronto! Está resolvido. Nós vamos fazer uma semana de arte moderna. Aonde? Bom, eu posso conseguir o Teatro Municipal. C'est très chique. Se não nos cederem graciosamente, eu organizo um grupo de amigos abonados para pagar o aluguel do teatro. No Teatro Municipal? Isso! E olha, o Lobato vai ser o presidente do nosso evento. Eu presidindo a Semana de Arte Moderna? Nem pensar. O Lobato tem medo de se deixar seduzir pela arte moderna. Desse risco eu estou livre, Oswaldo. Quando vocês fizerem a Semana de Arte Brasileira, pode me convidar. Lobato, chega! Lobato! Almirante Graça Aranha. Até que enfim você chegou. Mesdames et messieurs, acabei de chegar do Rio e trago uma notícia alvissareira. Vendi 2 milhões de sacas de café para a França. Oh, c'est formidable. Você vendeu milhões em sacas do meu café ao governo francês? Pronto! Agora que o Paulo Prado ficou ainda mais rico, ele vai patrocinar sozinho esta Semana de Arte Moderna. C'est très bien. Excellent, mon chéri. Oswaldo, adivinha quem está na cidade? Quem? O Graça Aranha. Olha, como a senhorita Moema está presente, eu vou responder em francês. Je m'emmerde! O que você tem contra o Graça Aranha? O homem é um diplomata, um escritor conceituado. Daria um bom presidente para nossa semana. O Di tem toda a razão, Oswaldo. Não é, Guilherme? O Graça Aranha é uma excelente indicação. Tem boas relações e nós precisamos trazer gente do Rio de Janeiro, senão o Brasil não vai tomar conhecimento da semana. Só falar um negócio pra vocês. Parece que a Semana de Arte Moderna, isso aqui é uma teoria, né? Mas assim, o Graça Aranha apresentou, foi o primeiro a abrir a semana, mas o Oswald não gostava dele. E eu entendo por quê, hoje. Porque o Graça Aranha não era, de fato, o escritor moderno. Havia ali um pezinho no modernismo. Tanto que a gente estava falando de pré-modernismo, o Graça Aranha é um autor do pré-modernismo. E o Oswald não gostava muito dele. E assim, acontece que na Semana de Arte Moderna, quem abriu a conferência foi o Graça Aranha. O Graça Aranha era um escritor muito conhecido, né? Então eles usaram ele para mostrar a grandiosidade dessa Semana de Arte. Adivinhe quem eu trouxe do Rio de Janeiro? Olívia, Vila Lobos. reze para eu ter condições de participar desse festival. Eu mal estou podendo calçar os sapatos. Mas então vá de chinelos. Ai, Vila Lobos em pessoa no palco do Municipal. Nunca mais São Paulo será a mesma depois dessa semana. Eu espero, Olívia, eu espero. Não contem comigo. Eu não vou ser mais uma vez o saco de pancadarias da imprensa dessa cidade. Essa é a representação da Anita Malfatti. Anita, essa daqui, né, essa personagem. Ela lembra que em 1917 ela foi humilhada pelo Monteiro Lobato, né? Então ela, depois disso, nunca pintou mais, assim, de fato. Estragou um pouco a carreira dela. O sentido de se fazer um festival de arte moderna, sem a artista que nos revelou o expressionismo, Anita Malfatti. E quem gosta de expressionismo, além de você e o Mário? E toca, vamos sacudir a miopia, vamos sacudir o provincianismo. Eu não quero sacudir mais nada, a única coisa que eu quero é que vocês me deixem sossegada. Olha, uma grande artista como você não precisa de sossego, precisa de efervescência, turbulência para criar.
Você é rico, Oswaldo. Você é rico, não tem nada a perder. Eu não posso arriscar minha reputação de artista nessa aventura. Em nome da nossa amizade, da admiração que nós temos por você. Em nome do grande e sabido afeto que eu tenho por você. Por favor, junte-se a nós. Eu vou escolher algumas telas. Não se esqueça do Homem Amarelo. Que eu não faço por você. Em maio. Aí tem... Aqui tá insinuando que ela gostava do Mário. Provável que sim, que seja verdade. Pessoal, um beijo pra vocês. Boa semana. A gente volta depois. Mas já? Falta 1 minuto pra acabar a aula, infelizmente. O Célio até avisou aqui. Tá bom? Beijo, beijo, beijo. Obrigado. Semana que vem a gente continua, porque tem umas partes que eu quero que vocês vejam e a gente vai comentar. Tá bom? Obrigado. Ótima semana pra vocês também. Pena que acaba rápido mesmo. Valeu.